Retiro 2025. Easy Bangu, Easy Niterói, Easy Imbariê. Estamos aqui mais uma vez para falar de uma noite onde Deus, como sempre fez, nos trouxe novidades, nos trouxe uma mensagem através do pastor Vitor, maravilhosa. Pastor Vitor, seja muito bem-vindo no nosso pós-culto aqui. Obrigado. Foi um prazer muito grande, estar com vocês aqui. Para mim foi uma honra. Muito bom. Pastor Vitor, é a primeira vez que eu conheço, a primeira vez que eu vejo o senhor, né? Mas já esteve na nossa igreja, Easy Bangu, inclusive nosso arroba, Easy, Bangu, Easy Bangu, ok? Dá uma olhadinha lá no nosso Instagram. E aí eu não conhecia o pastor Vitor, só conhecia de ouvir falar. Hoje ele veio aqui e trouxe uma mensagem para nós, e é um prazer muito grande falar com você e apresentar para você o pastor Vitor. Pastor Vitor, a igreja hoje que o senhor congrega, onde fica? A minha igreja hoje é a Primeira Igreja Batista de Realengo, né? Eu sou pastor auxiliar lá, né? Ajudo lá o pastor Richard, né, que é o meu pastor, e eu congrego ali, tenho servido ao Senhor naquela igreja. A mensagem que o senhor trouxe hoje, e isso é positivo que eu vou falar, tá? Sim. Nós tivemos, nesse mesmo texto, um outro pregador entregando essa mensagem aqui no nosso evento de recesso de carnaval, Retiro 2025. E o curioso é que o próprio Deus fala a mesma coisa, só que ele nos revela de forma diferente, e isso é impressionante. O senhor, como pastor, já experimentou isso em outros lugares. E aí, como que o senhor pode traduzir para a gente essa capacidade que a palavra de Deus tem de ser renovada a cada vez que é ministrada? Então, a palavra de Deus, como o irmão disse, né, ela se renova a cada manhã. Uau! Né? E o interessante é que várias pessoas podem pregar, 3, 4 pessoas podem pregar no mesmo texto, e Deus vai estar revelando ali através do Espírito Santo, né, porque não é o pastor, é o Espírito Santo de Deus. Então ele vai trabalhar da forma que ele achar melhor. Né? Então é a gente se entregar realmente na mão do Senhor e deixar que o Espírito Santo faça a obra dele, né? E nós apenas o instrumento. Então, por isso, eu creio que num texto podem se extrair várias mensagens, né? Porque o Espírito Santo é extraordinário, é ele que conduz tudo, né? Não depende de nós. O senhor deu um tema para a mensagem e isso é muito legal. Poucos pastores dão o tema da sua própria mensagem apresentando para a igreja, né? O encontro que pode mudar tudo, né? O encontro que faz toda a diferença. O encontro que faz toda a diferença. Quem se encontra com Jesus tem a vida transformada. É diferente a vida em relação à vida dos outros. Fala um pouquinho mais sobre isso aí, pastor. Sim. Eu, quando preparo as mensagens, né? Eu gosto da mensagem onde ela tem um tema. Porque, no meu ponto de vista, o tema ele leva a pessoa a refletir um pouco mais acerca do que está sendo falado. Né? Porque muitas das vezes a gente prega e as pessoas elas ouvem, mas às vezes não fixa, né? Não fica fixado na mente o que o pregador quis falar. E quando você coloca um tema, aquilo fica fixado. A pessoa, de repente, ela não lembra nem da mensagem. Mas se você perguntar para ela o que o pastor falou, ele vai falar assim, ele pregou sobre um encontro que faz toda a diferença. Né? Então, eu gosto do tema por causa disso. Né? Mas também prego expositivo, mas eu gosto mais de dar... Né? Eu peço a Deus, eu leio o texto e peço a Deus que me dê o tema. Né? Que também não é escolhido por mim. Né? A gente sempre vai pedindo a Deus orientação e, mediante aquilo que a gente lê, né, Deus ele sempre vai iluminar a nossa mente para que nós possamos colocar um tema, né, de acordo com o texto. Né, que no caso de hoje foi o encontro que faz toda a diferença. Muito bom. Assim, o senhor é professor no seminário na Igreja Batista de Realengo. Isso.
Na Igreja Batista de Realengo hoje, né, o seminário não está mais. Eles foram para Niterói, né, mas eu continuo dando aula no Betel Brasileiro, né, em Campo Grande, que é o mesmo seminário, tá? Ah, São ok. polos, né? Ok. Então o Betel Brasileiro em Campo Grande é uma sede, né? E o Betel que estava em Realengo é sede de Niterói. Para Niterói, eu estou em Campo Grande e também dou aula no IETEC. IETEC ali na Assembleia de Deus Arthur Rios, né? Uma igreja muito grande ali, um seminário também que é bênção na vida das pessoas. E eu estou tendo ali o prazer, né, e a honra de também servir a Deus ali, né? Muito Como bom. professor. O seminarista, o perfil do seminarista hoje é um perfil de pessoas que já têm um relacionamento com Deus, estão na igreja, não estão na igreja. Qual é o perfil hoje do seminarista? Uma vez que o senhor dá aula em duas unidades, dois cursos, né? Por favor. Então, o perfil do seminarista, ele deve ser qual? Ele primeiro tem que ser crente em Jesus Cristo, né? Geralmente os seminários pedem aos pastores, né, dos seminaristas que enviem uma carta ao seminário, né, dando referências do seminarista. Por quê? Porque não é viável, né, não é legal, né, e o apóstolo Paulo vai falar isso, né, que os neófitos não assumam cargos ou nem procurem um aprendizado profundo de início. Né? Vamos lá, pensando naquela questão da comida sólida, né? Do leitinho. Sim. Né? Então, geralmente, nos seminários, o perfil do seminarista é aquele que já tem um tempo de vida cristã, né? Que seja batizado na sua igreja, né? Independente de onde ele seja, que seja um crente em Jesus Cristo, né? Que tenha ali o aval do seu pastor, porque nós entendemos que o pastor é o líder espiritual dele. Então, o pastor conhece o seminarista. Então, o pastor indica. Então, quando um pastor indica, né, isso aí ele vai gabaritar o seminarista, né, para poder entrar, ingressar no seminário e estar ali estudando para futuramente ser um missionário, ser um pastor, quem sabe, né? Sim. Então, nós temos a preocupação aqui, nesse nosso pós-culto, de fazer comunicação com a pessoa que está lá do outro lado. Então, o meu papel é me colocar do lado de lá e perguntar para o senhor as coisas que a pessoa que está lá gostaria de saber. Então, pelo que o senhor falou, eu me fazendo de uma pessoa que está assistindo, o que eu entendi é que não pode fazer seminário se não for crente. E o ideal, né, no seminário, porque só existem vários tipos de seminário. Existe o seminário, tá, que geralmente são nas faculdades que eles aceitam, tá, pessoas não crentes. Que não E tem aí, esse pré-requisito isso aí. que o senhor deu. E aí tem os seminários que aceitam católicos, que aceitam umbandistas, né, Candomblecistas, pessoas então que não existem tenham seminários, a nossa né, religião. que são seminários que abrange essa área toda. Geralmente são faculdades. Agora, os seminários evangélicos, né, o ideal seja que as pessoas sejam convertidas, que creem no Senhor Jesus, até porque elas vão estudar acerca da teologia, né, que é o estudo de Deus. Então, ele precisa ter o encontro Sim. com Deus para que ele possa entender a missão dele. Muito bem. Então, pastor, eu queria saber o seguinte do senhor, para a gente terminar essa pauta aí do seminário. Quanto tempo que o seminário é concluído? A pessoa faz em quanto tempo? Então, geralmente, eu vou falar assim um pouco da minha época. Na minha época, você estudava ali de segunda a sexta, de 7 às 10, né? Presencial. Presencial. E com 4 anos, né, o seminarista concluía. Se ele tivesse interesse, isso da minha época, tá? Se ele tivesse interesse em ter o seminário, né, ser bacharel nível superior, ele faria depois mais um ano, né, de faculdade para que ele pudesse convalidar o diploma do seminário. Tá? Hoje já existem o seminário modular, de forma modular. Né? A pessoa vai lá, faz módulos, né? E com esses módulos ele vai eliminando matérias. Eu confesso para você que
não há um tempo hábil, né, de aprendizado. Por quê? Porque é muito pouco tempo. Geralmente é um mês por módulo. Na minha época, por matéria, eram 6 meses. Uau. Né? Hoje, um mês você faz um módulo. Isso tudo por causa da pandemia, né? E aí existe o EAD, né, que é a distância também. Né? Hoje as pessoas conseguem aí concluir o seminário por aí uns 3 meses, 3 anos, 3 anos e meio, nessa faixa, entendeu? Então, mesmo o aluno sendo dedicado, aquele aluno que está com a intenção realmente de sair dali preparado, o senhor acha ainda que ele deveria fazer o presencial 4 anos? O presencial seria essencial, mas hoje eu vou dizer para você que são poucos seminários que trabalham dessa forma. Hoje, os nossos seminários não têm trabalhado mais da forma antiga, de segunda a sexta. Hoje, geralmente, é 2 vezes na semana. Aí o indivíduo vai lá, né, o seminarista vai lá, faz o módulo, né? Geralmente, um módulo por dia, então 2 por semana. E aí ele vai eliminando as matérias. Hoje, dificilmente você encontra um seminário, né, que seja da moda antiga, né, de segunda a sexta, de 7 a 10. Até existe, mas aí já é mais lá para baixo, já são os seminários já que a nível de faculdade, né? Sim, sim. Então as vagas estão abertas? Não. Nas unidades que o senhor nas unidades que eu estou, estão ministra abertas. a aula. Está Estão aberto? abertas. Então, faça o contato que a gente vai colocar ali embaixo. Diretor, a gente coloca o contato ali da unidade para que a gente possa divulgar aí para quem quer fazer um seminário decente, responsável. O pastor Neilson indica o seminário de vocês, porque ele fala sempre, seminário tem que ter cuidado para você escolher um seminário que seja válido no sentido de te levar para perto de Deus. Inclusive, pastor Neilson também fez seminário no Betel Brasileiro. Sim. Né? Então, lecionou ano passado também. Lecionou também no Betel Brasileiro. Então, é um seminário que com certeza pastor Neilson, a ISE conhece, né? Inclusive, Sim. existem alunos que são membros da ISE. Sim, inclusive minha sogra. Isso aí. Pastor Vitor, muito obrigado. Nada. Que Deus abençoe o senhor. Estamos Amém. muito felizes de tê-lo recebido aqui. Amém. Então, dê suas considerações finais. Amém. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz de poder ter participado deste evento, né? Esse retiro, encerramento. E eu fico muito feliz de poder ter participado, de poder ter contribuído um pouco, né, acerca da palavra de Deus. Né? Agradeço o pastor Neilson, né, que é o pastor da ISE, pastora Vanesca. Né? Agradeço o irmão também, né, por ter nos recebido. Foi uma honra muito grande poder estar com vocês. E que venha 2026. Opa! Retiro 2025, ISE Bangu, ISE Niterói, ISE em Barier. Foi muito bom estar com você. Até a próxima.